Fala, meu amigo investidor, minha amiga investidora. Chegamos ao nosso 6º episódio desse curso sobre análise técnica. Se você assistiu o último episódio, nós falamos um pouco sobre suporte, resistência, linhas de tendência, uma introdução sobre esse tema. E hoje nós vamos dar continuidade em toda essa temática, Então hoje a gente vai sair um pouco dessa parte de decorar o conceito e entrar nesse aspecto mais importante, que é entender a psicologia por trás dos suportes e das resistências. Você vai entender que isso não é mágica do gráfico, não é linha mística, e sim um comportamento humano que se repete dentro do mercado e dentro daquele gráfico. Para você entender um pouquinho melhor, vamos dividir de novo o mercado em 3 participantes. Os primeiros vão ser os longos, ou seja, aqueles investidores, aqueles especuladores que já estão comprados. O segundo grupo vão ser os curtos, que são aqueles investidores, aqueles especuladores que estão vendidos. E os neutros, os não comprometidos, que vão ser aquelas pessoas que estão de fora do mercado, decidindo ainda para que lado elas vão seguir uma operação. Então imagina que o mercado está vindo naquela congestão, naquela lateralização que a gente falou. Então ele está vindo em linha e de repente ele rompe para cima e começa a subir de verdade. Com isso a gente vai ter 3 reações desses grupos. Os compradores, eles vão ficar felizes, mas arrependidos. Por que eles vão se arrepender? Porque eles vão falar, nossa, podia ter comprado um pouquinho mais. Então olha só, quando o preço voltar naquela região de suporte, naquela região que estava tendo a briga que ele rompeu, o que essas pessoas vão fazer? Elas vão comprar mais. Nesse momento, os curtos, ou seja, os vendidos, eles vão entender que eles estão no lado errado da operação e também vão ficar arrependidos. Então aqui eles vão ter 2 opções: liquidar a operação se eles já tiverem um prejuízo que eles não podem aceitar, e outros vão tentar esperar que o mercado retorne àquele ponto onde ele vendeu para que ele possa liquidar a operação no 0 a 0. E nós vamos ter também aquele grupo dos não comprometidos, que muitas vezes podem pegar essa subida, falou, nossa, o mercado subiu, vou comprar. O que não é o mais ideal, porque eles podem estar comprando um pouquinho tarde demais, ou também podem fazer como os compradores, os longos, e quando o mercado retornar naquela zona de preço, eles entram nessa operação. Mas você viu qual é o resultado disso? Basicamente, todos os 3 grupos, eles têm a mesma ideia. Vou comprar quando o mercado voltar naquela região. Os longos vão comprar para aumentar a posição, os curtos vão comprar para zerar e não sair no prejuízo, e os que não estavam participando, os não comprometidos, vão comprar para poder surfar esse movimento de alta que eles acreditam que virá. Então, isso é o que define uma zona de suporte. Lembra que eu falei para vocês? Zona de suporte é uma área onde a gente tem interesse de compra. Então, essa área, ela é uma zona de interesse de compra para 3 grupos de investidores. Então, ela é um suporte forte. Esse interesse de compra em uma região é o que faz um suporte ser forte. Quanto mais tempo o preço ficou brigando em uma região, então entrou naquela lateralização, chegou lá, o pessoal comprava, o pessoal vendia, ficou aquela briga na região, nunca subia, nunca descia, sempre brigando. Quanto mais tempo, ao longo de um horizonte de tempo, nós temos essa briga, mais se cria essa psicologia, porque na maioria das vezes a gente tem os robôs, mas são pessoas que estão ali, se cria essa psicologia de uma zona forte. Então quando a gente tem esse rompimento, nós vamos ter lá uma zona de suporte ou de resistência bem interessante, porque é uma psicologia do mercado. Além do tempo, nós temos outros 2 indicadores ali que vão tornar isso forte, aquela resistência ou aquele suporte forte. O volume, então a quantidade de negociações, de ações ou contratos que foram negociados naquela região. Então quanto mais volume, mais é uma zona forte, um suporte ou uma resistência forte. E a recência,
Como assim a recência? Quanto mais recente nós temos esse rompimento, mais interessante e mais forte ele é. Então, reforçando com vocês aqui, pontos de suporte e de resistência, eles não são uma coisa aleatória no mercado. Eles são sim reflexo da ação desses três grupos, né? Longos, curtos e não comprometidos, ou seja, os compradores, os vendedores, é aqueles que só estão observando. Então, esses pontos são reflexo das ações desses investidores. Agora vamos inverter o cenário. Então, de novo, a gente estava naquela congestão, a gente estava naquela lateralização, só que o que aconteceu? O preço foi para baixo, rompeu para baixo. O que vai acontecer? Os longos dessa vez vão se arrepender da operação, vão ver que estavam do lado errado do mercado e vão esperar, tentar ver aquele preço voltar para aquela região para vender e sair no 0 a 0. Os vendedores vão esperar o preço voltar naquela região para vender mais, porque eles querem vender mais e aumentar a posição. E os não comprometidos vão fazer essa mesma estratégia. A hora que o preço voltar naquela região de resistência, eles vão vender para tentar acompanhar essa nova tendência de queda no mercado. Então, de novo, a gente vai ter uma resistência muito forte, uma zona de venda muito forte naquela região que vai empurrar o movimento, né, o mercado para baixo. Então, nós vamos ter que o suporte rompido vira uma resistência e uma resistência rompida vira um suporte. Lembrando, suporte, uma zona de compra de interesse, uma zona onde tem muito interesse de compra. Resistência, uma zona, não é uma linha, é uma zona de preço onde se tem interesse de venda muito forte. E quanto mais forte é o suporte ou a resistência, né, quanto mais tempo, mais volume e recência, quanto mais recente, mais forte vai ser também essa inversão de papéis, né? Mais gente vai querer comprar quando aquele suporte, quer dizer, quando aquela resistência virou um suporte, e mais gente vai querer vender quando aquele suporte se tornou uma resistência. Então, quando romper para cima, mais gente vai querer comprar naquela região. Quando romper para baixo, mais gente vai querer vender naquela região. Então, da próxima vez que você olhar para o mercado e ver o preço batendo em um ponto e segurando ali, avalia, vê se ele não é uma área de suporte ou resistência antiga, né? Vê se não teve um rompimento recente e veja que não é mágica, é o comportamento das pessoas liquidando ou aumentando sua posição. Então, olha só. Olha essa figura aqui que eu tentei mostrar para vocês um exemplo de suporte e de resistência. O mercado ele está indo para uma tendência de alta, ele chega em uma região naquele ponto A que é uma região de resistência. Então ele bate lá, entra um volume de venda, bate o mercado para baixo. Então o mercado faz esse pullback para B, ganha força de compra, sobe e rompe o ponto A. Então, nesse rompimento de B para C, quando o mercado chega no ponto C, aquela zona que o ponto A estava, ela deixa de ser uma resistência e se torna um suporte. Então, ela deixa de ser uma zona onde tinha o interesse de venda e começa a ser uma zona onde se tem interesse de compra. Então, quando o mercado cai de C para D, ele bate no suporte. E o que acontece? Entra aquele volume de compra e o mercado dispara para cima de novo e atinge o ponto E. Então a gente tem um mercado subindo, né? A gente vê claramente ali as zonas de preço e a transformação de uma zona de venda para uma zona de compra, de resistência para suporte. Então isso foi uma tendência de alta. Agora, para uma tendência de baixa, a gente vai ter o mercado caindo. Esse mercado ele vai chegar no ponto A. Aquele ponto A ele é uma zona de suporte. Por quê? Porque a gente tem ali uma zona de interesse de compra. Então, quando ele chega no ponto A, os compradores martelam para cima, o mercado volta a subir até o ponto B. Quando ele chega no ponto B, entra um volume de venda de novo.
Então ele cai. De B para C, ele rompe aquele ponto A e faz um fundo mais baixo. Lembra lá, vales, né, cada vez mais fundos, picos cada vez mais baixos, uma tendência de baixa. Então aquela área que era um suporte, né, aquele ponto A que era um suporte, agora ele passa a ser uma resistência. Ele era uma área de interesse de compra e ele passa a ser uma área de interesse de venda. Então quando ele volta lá de C para D, de novo entra esse volume de venda e o mercado volta a cair, respeitando essa tendência de baixa. Então pessoal, olha aqui na tela que eu vou mostrar para vocês um gráfico do Ibov. Então olha só, aqui a gente tem um gráfico do Ibov mensal, né? Lá atrás dá para ver que a gente já tinha uma zona de resistência, né? Então se a gente estica uma linha aqui, a gente vê que o preço batia nessa região e voltava. Então aqui tinha uma zona de interesse de venda. Então ele bateu, caiu, bateu, caiu, bateu, caiu. Depois ele rompeu essa região e vê, ele voltou e segurou nela mesmo, até que ele subiu lá para cima na pandemia. Aqui a gente tem outra situação. Então a gente chegou na pandemia, teve a queda abrupta, nem vou falar dessa zona aqui, mas ele voltou e bateu lá na região de novo. Brigou, não conseguiu romper, caiu. Foi caindo, caindo, caindo. Depois ele veio, rompeu essa região com força, subiu, bateu nela de novo, então a zona de resistência se tornou uma zona de suporte. Está vendo como tem interesse de compra aqui? Subiu de novo e depois de novo ele veio nessa zona aqui e segurou muito bem. Então isso é para mostrar para vocês um exemplo claro de suporte e resistência no mercado. Mas Lucas, quando um rompimento, né, quando uma ruptura de uma zona de resistência ou de suporte, ela é válida? Nem todo investidor vê um rompimento da mesma forma. Então, para que isso seja validado, a gente precisa que o mercado mostre para essas pessoas que estavam indo no sentido oposto que elas erraram de verdade, que não é só um ralizinho ali, um rabiscozinho que está acontecendo. Então daí o que vai acontecer? Essas pessoas que estão indo no sentido contrário vão encerrar as posições delas, fazendo com que esse movimento a favor volte a aumentar. Então a gente tem que muitas pessoas consideram ali um rompimento de 3% como um rompimento válido para movimentos mais longos, e quando a gente pensa em movimentos mais curtos, as pessoas imaginam ali cerca de 1%. Então, para avaliações de grande prazo, longo prazo 3% e um curto prazo, média ali de 1%. Não é uma regra definitiva, né, que você tem que seguir a todo custo essa aqui, mas é uma regra que eu disse como boa parte dos investidores usa para que não seja considerado só um rabisco ali, só um ralizinho e encerrem as posições. Então, nesses valores, as pessoas tendem a começar a acreditar que o mercado vai sim seguir na direção dessa nova tendência. Outro detalhe muito forte no psicológico do mercado são os números redondos, né? Como assim os números redondos, Lucas? As pessoas muitas vezes colocam alvos, colocam metas, objetivos em números redondos, 10, 20, 25, 50, 1000, 2000. Então, números redondos tendem a ter uma concentração de volume nas operações. E isso vai envolver alvo de lucro, ordens de compra e de venda, stops de operações. E esses números redondos, eles vão acabar funcionando como suportes e resistências psicológicas, né? Que são mais psicológicos. Como eu disse aqui, tudo depende muito da psicologia humana, do comportamento humano. E aí, duas aplicações práticas disso. Se você quer entrar numa operação, talvez seja interessante não colocar a sua ordem de compra exatamente naquele número redondo. Então coloca um tiquezinho para cima ou um tiquezinho para baixo, né? Se for um mercado de alta e você quer entrar vendido, coloca um tiquezinho para baixo. Se for um mercado de queda e você quer entrar comprado, coloca um tiquezinho para cima, né?
Então usa um pouquinho antes ou um pouquinho depois, porque muitas vezes pode ser que o mercado não chegue naquele preço por causa dessas zonas psicológicas. E isso também vai servir para os seus stops, porque quando você for estopado, pode ser que tenha várias pessoas com stop ali e essa operação rompa com muita força se ela esteja indo no sentido contrário. E aí ela passa reto, não pega seu stop e você acaba tomando mais prejuízo. Então cuidado com operações que você for fazer contra ou a favor, de entrada ou de saída, tá bom? Então agora que a gente já definiu todo esse conceito psicológico por trás dos suportes e das resistências, vamos falar de novo daquele conceito muito importante que são as linhas de tendência. Ela que acaba sendo uma das coisas mais simples que nós temos na análise técnica, mas também uma das mais úteis que nós temos nesse mercado. Então olha essa imagem aqui. Uma linha de tendência de alta, ela vai conectar dois ou mais pontos com uma linha reta inclinada e ela vai acompanhar a tendência. Então você vê como ela tem ali nos pontos A, C, D, ela se conecta com os fundos acompanhando, seguindo essa tendência de alta. Então ali ela vai funcionar como se fosse um suporte, como se fosse uma zona de interesse de compra, porque as pessoas viram que naquela região vai entrar esse interesse de compra dos compradores, ou dos vendedores tentando zerar a posição deles. E uma linha de tendência de baixa, como você pode ver aqui, ela vai seguir os picos cada vez mais baixos. Então ela vai conectar aqueles picos ali, mostrando também como se fosse uma resistência, onde existe aquela zona de interesse de venda dos vendidos ou dos compradores tentando realizar as vendas para sair da operação com um prejuízo menor. Então ela se torna ali também uma resistência psicológica para você conseguir operar. Então olha essa imagem aqui, também é uma imagem do mercado e dá para ver que ele faz um topo, aí ele desce e faz um fundo. Ele sobe de novo, faz outro topo e faz um fundo que pode ser conectado entre um fundo e outro. Depois o que acontece? Ele sobe e de novo, naquela linha traçada, ele chega na região psicológica de suporte e sobe. Então a gente tem uma linha de tendência de alta confirmada. Para desenhar uma linha de tendência, você tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, você precisa ter uma tendência, obviamente, Segundo, você pode desenhar ela com 2 pontos, mas ela só vai se confirmar a partir do terceiro ponto. Então nessa imagem aqui, a gente tinha uma regiãozinha um pouquinho antes, lá atrás a gente tinha uma que poderia ser, se conectou com a segunda, com a terceira e depois com a quarta, beleza? Então vamos amarrar tudo que eu falei nesses vídeos para você. Eu não quero só que você saiba o que é um suporte ou a resistência, eu quero que você entenda qual a psicologia por trás dessas duas palavras, a psicologia por trás do suporte, da resistência e da linha de tendência. Não é só entender o conceito, é entender como eles funcionam. Suporte e resistência existem porque pessoas compraram ou venderam e se arrependeram dessa decisão ou querem se aproveitar um pouco mais dessa decisão. Essas zonas, elas mudam de função conforme acontece essa mudança de percepção do mercado, conforme as pessoas se arrependem de terem comprado ou terem vendido. Números redondos funcionam porque a nossa cabeça gosta de se ligar a esses números. Muitas vezes a gente coloca objetivos nesses números. E as linhas de tendência nada mais são que suportes ou resistências que acompanham o crescimento psicológico do mercado. No próximo vídeo a gente vai continuar trabalhando em cima desses conceitos aqui, se aprofundar um pouco mais nessas análises e, é claro, melhorar a sua compreensão sobre elas. E olha só, se esse vídeo ajudou você a conseguir olhar para suporte e resistência e linhas de tendência com outros olhos, não esquece de deixar o seu joinha,
compartilhar esse vídeo com quem precisa aprender análise técnica, quer aprender um pouquinho mais sobre o mercado, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!